A princesa e o náufrago. Enquanto Ulisses dormia, vencido pelo sono e pelo cansaço, Atena foi até a cidade populosa dos Feácios, que eram o povo que habitava a ilha aonde Ulisses chegara. O rei chamava-se Alcino e a cidade tinha belas muralhas, casas e templos dos deuses. Atena entrou no palácio real para preparar o regresso de Ulisses. Entrou num quarto de belas decorações, onde dormia uma donzela que na beleza se igualava às deusas. Era Náusica, filha do rei Alcino, e com ela dormiam 2 servas, uma de cada lado da ombreira. As portas do quarto estavam fechadas. Como um sopro de vento, a deusa foi até a cama da jovem, postou-se junto da cabeceira e dirigiu-lhe a palavra, assemelhando-se a uma jovem da idade de Náusica, de quem a princesa muito gostava. Sob essa forma falou a deusa Atena. Náusica, como teve sua mãe uma filha tão distraída? Suas roupas estão aí sem ser tratadas, porém está próximo seu casamento. Nesse dia não será só você que precisará estar bem vestida, mas os que a acompanham. É por coisas como essas que se espalha a boa fama. Vamos, pois, lavar a roupa, assim que surgir a aurora. Irei com você para ajudá-la, para que trate rapidamente da roupa. É que não permanecerá virgem por muito tempo. Já nesta terra são seus pretendentes os mais nobres de todos os feácios. Logo pela manhã, vai pedir a seu pai que ponha à sua disposição um carro de mulas, para levar as cintas, as vestes e as mantas de cor brilhante. Para você será melhor esse transporte do que ir a pé, pois os tanques ainda ficam a grande distância da cidade. Assim falando, a deusa partiu em direção ao Olimpo, onde dizem ficar a morada eterna dos deuses. Não é abalada pelos ventos, nem molhada pela chuva, nem sobre ela cai a neve. Mas o ar estende-se límpido, sem nuvens. Por cima paira uma luminosa brancura. Aí se aprazem os deuses bem-aventurados, dia após dia. Para lá subiu a deusa, depois de falar à donzela. Sobreveio a aurora, que acordou Náusica. O sonho que tivera admirava-a, e foi logo à procura dos pais. A mãe estava sentada à lareira, na companhia das servas, fiando lã, roxa como o mar. Quanto ao pai, encontrou-o saindo para a assembleia, para a qual o tinham convocado os feácios. Acercando-se do pai, assim falou Náusica. Querido pai, não quer mandar aparelhar um carro alto e de boas rodas para que eu possa levar as roupas ao rio, as que agora estão aí todas sujas? Aliás, em você também fica bem, quando vai com os príncipes deliberar na assembleia, vestir no corpo roupa lavada. Além disso, tem 5 filhos vivendo em seu palácio. 2 já casaram, mas 3 são rapazes na flor da idade e querem vestir sempre roupa lavada quando vão dançar. É nessas coisas todas que eu tenho de pensar. Assim falou, pois se envergonhava de mencionar na frente do pai amado o tema do casamento. Mas ele compreendeu tudo e respondeu-lhe deste modo. Não lhe proibirei as mulas, minha filha, nem outra coisa. Vá, para você irão agora os servos aparelhar um carro alto de boas rodas, equipado por cima com uma capota. Assim falando, chamou os servos, que logo lhe obedeceram. Montaram lá fora o carro de mulas de boas rodas. Depois trouxeram as mulas e atrelaram-nas ao carro. A princesa trouxe do quarto a roupa suja e colocou-a em cima do carro. A mãe pôs num cesto toda espécie de comida que alegra o coração, e vinho verteu num odre de pele de cabra. A donzela subiu então para o carro. Azeite suave deu-lhe ainda a mãe num frasco dourado, para que com ele se esfregasse junto com suas servas. Náusica pegou o chicote e as rédeas, e com uma chicotada puseram-se a caminho. Ouviam-se os cascos das mulas enquanto prosseguiam com rapidez. Quando chegaram à corrente lindíssima do rio, lá onde estavam os tanques bem providos de água abundante, todas elas desatrelaram as mulas do carro e levaram-nas ao longo do rio
para pastarem a erva doce. Do carro tiraram então as roupas com suas próprias mãos e levaram-nas até a água. Pisaram-nas nos compartimentos escavados, depressa e sem descanso. Depois que lavaram e tiraram as nódoas da roupa toda, estenderam-na em fila na praia, onde a arrebentação das ondas deixava limpos os seixos. E depois de tomarem banho e de se ungirem com azeite, comeram sua refeição às margens do rio, enquanto esperavam que as roupas secassem ao sol. Depois que Náusica e as servas se deleitaram com a comida, despiram-se e começaram a brincar com uma bola, perto do local onde Ulisses dormia. Foi Náusica quem deu início ao canto. Parecia uma deusa, mais alta que as companheiras. A princesa atirou a bola na direção de uma das servas, mas não acertou nela. A bola foi parar no rio. Então gritaram todas, e seus gritos acordaram Ulisses, que se sentou de repente e assim pensou: Ai de mim! A que terra chego de novo? Serão eles homens violentos, selvagens e injustos? Ou serão dados à hospitalidade e tementes aos deuses? Ressoou em meus ouvidos o grito feminino de donzelas, talvez de ninfas, que habitam os escarpados píncaros das montanhas, as nascentes dos rios ou as pradarias. Mas coragem, eu mesmo farei a experiência de ir ver. Assim falando, saiu dos arvoredos o divino Ulisses. Com sua mão possante quebrou um ramo cheio de folhas para segurar junto do corpo e assim tapar sua nudez. E naquela figura irrompeu no meio das donzelas, apesar de estar nu. A necessidade a isso o obrigava. Mas aos olhos delas horrível era o seu aspecto, empastado de sal, e fugiram todas, cada uma para seu lado, ao longo das dunas. Só a filha de Alcindo permaneceu, pois em seu peito Atena pusera a coragem. Náusica ficou parada diante dele, e Ulisses refletiu se haveria de endereçar súplicas à linda donzela, agarrando seus joelhos, ou se deveria ficar onde estava e suplicar-lhe, com doces palavras, que ela lhe desse roupas e indicasse a cidade. Optou por suplicar-lhe do lugar onde estava, com medo de que, ao agarrar seus joelhos, a jovem se zangasse. De imediato proferiu um discurso bajulador, mas bem pensado. Ajoelho-me diante de você, ó soberana. Será deusa ou mulher? Se é deusa, é a Artemis, a filha do grande Zeus, que mais aproximadamente se assemelha pela beleza, pelas proporções e pela altura. Mas se é uma mulher mortal, 3 vezes bem-aventurados são seu pai e sua excelsa mãe, 3 vezes bem-aventurados seus irmãos. Será constante a alegria que em seu coração eles sentem por sua causa, quando veem uma flor como você entrar na dança. Por sua vez, é mais bem-aventurado de todos o homem que com os presentes nupciais a leva para sua casa. Nunca com os olhos vi outra criatura mortal como você. É reverência que sinto quando a vejo. Outrora vi junto do altar de Apolo, na ilha sagrada de Delos, o novo rebento de uma palmeira que se erguia no ar. Igualmente, ao ver a palmeira, se alegrou meu coração, porque nunca vira sair da terra uma árvore semelhante. Assim me espanto e me admiro diante de você, mas receio tocar seus joelhos, pois é penoso o mal que me sobreveio. Ontem, no 20º dia, consegui fugir do mar. Durante esse tempo, as ondas e as rajadas de vento levaram-me da ilha de Ogígia. Agora, uma divindade me traz a esta costa. Porventura, para que novo mal eu padeça, pois não penso que cesse ainda. Mas você, ó soberana, compadeça-se. É a você, em primeiro lugar, que me dirijo após tantos sofrimentos. Não conheço ninguém nesta terra. Dê-me um farrapo para vestir, e que a você os deuses concedam tudo o que seu coração deseja, um marido e uma casa. Que a ambos deem igual modo de sentir essa coisa excelente, pois nada há de melhor ou mais valioso do que quando, sintonizados em seus pensamentos, numa casa habitam um homem e uma mulher. Náusica ouviu esse longo discurso e disse: Estrangeiro, parece-me nobre e inteligente. É Zeus que aos homens dá a felicidade, tanto aos bons como aos maus, a cada um conforme entende. A você, ao que parece, deu este destino,
forçoso é que o aceite. Mas agora, visto que chegou à nossa terra e à nossa cidade, não terá falta de roupa, nem de qualquer outra das coisas dadas a um desventurado suplicante que diante de nós compareça. Vou-lhe mostrar a cidadela e lhe dizer o nome deste povo. São os feácios, que detêm esta terra e esta cidade. Eu sou a filha do magnânimo Alcino, rei dos feácios. Assim falou, e em seguida se dirigiu às servas, de belas tranças. Para onde é que vocês fugiram? Só por terem visto um homem? Não pensem que se trata de um inimigo. Homem mortal não há, nem haverá, a tal ponto ousado, que chegue à terra dos feácios com intenções hostis. Pois, pelos deuses imortais, somos especialmente estimados. Longe habitamos, remotos, no mar repleto de ondas. Não há outros povos que conosco tenham associação. Mas esse homem infeliz até aqui vagueou. Dele deveremos tratar. Pois é de Zeus que vêm todos os estrangeiros e mendigos, e qualquer dádiva, embora pequena, é bem-vinda. Portanto, ao estrangeiro deem comida e bebida, ó servas, e deem-lhe banho no rio, em local protegido do vento. Assim falou. Elas pararam e chamaram umas pelas outras. Levaram Ulisses para um lugar abrigado, conforme ordenara Náusica. Como roupa para vestir, deram-lhe uma capa e uma túnica. Azeite suave lhe ofereceram ainda num frasco dourado. Disseram-lhe para se banhar nas correntes do rio. Mas Ulisses deu-lhes esta resposta. Afastem-se para longe, para que eu mesmo lave o sal de meu corpo e me esfregue com azeite. Na verdade, já há muito tempo que não sinto azeite na pele, mas na presença de vocês não me lavarei. Envergonho-me de estar nu no meio de moças. Assim falou. Elas se afastaram e foram contar à princesa o que ele dissera. Ulisses lavou então o sal de seu corpo com a água do rio, o sal que lhe cobria os ombros largos e as costas, e da cabeça enxagou os salgados vestígios do mar. Depois de ter se lavado todo e se ungido com azeite, vestiu as roupas que lhe dera a donzela. E Atena o fez mais alto de aspecto e também mais musculado. Da cabeça fez crescer um cabelo encaracolado, cujos caracóis pareciam jacintos. Em seguida, ele foi sentar-se junto da orla do mar, resplandecente de carisma e de beleza. Náusica ficou maravilhada ao olhar para ele e assim disse às suas servas: Ouçam-me, ó servas. Primeiro, com toda a franqueza, o homem pareceu-me repulsivo, mas agora parece um deus. Quem me dera que um homem assim fosse meu marido. Mas vão lá agora dar-lhe comida e bebida. Assim falou. Elas ouviram e logo lhe obedeceram. Na frente de Ulisses colocaram comida e bebida. Então bebeu e comeu o sofredor Ulisses, sofregamente, pois havia muito que estava em jejum. Náusica teve então a seguinte ideia. Dobrou a roupa e atrelou as mulas de fortes cascos. Depois subiu para o carro, acenou a Ulisses e assim lhe dirigiu a palavra. Ponha-se agora a caminho, ó estrangeiro, em direção à cidade, para que indique a casa de meu pai. Mas faça assim como digo. Enquanto nós atravessamos os campos e as lavouras dos homens, siga rapidamente com as servas atrás das mulas e do carro. Serei eu quem indicarei o caminho. Mas, quando chegarmos à cidade ao redor da qual se eleva uma alta muralha, há um belo porto de ambos os lados, com estreita passagem no meio, onde se vêem naus recurvas. Todo o povo tem ali lugar para ancorar sua nau. Verá a grande praça no local onde está o belo templo de Poseidon. A praça é feita de blocos de pedra ajustados uns aos outros. É nela que os homens do povo se ocupam com o equipamento das naus, com cabos e velas. É nela que, com a plaina, alisam os remos, pois aos feácios não interessam os arcos e as flechas, mas sim velas, remos de embarcações e naus, com as quais atravessam o mar cinzento. Desses homens quero evitar os comentários maldosos. Não quero nenhum me caluniando. Há uns presunçosos entre o povo. Desses, um dos mais grosseiros poderia bem dizer: quem é aquele que Náusica traz com ela, um estrangeiro tão alto e elegante?
Onde ela o terá encontrado? Será ele seu esposo? Deverá ser alguém que naufragou, um estrangeiro de muito longe, já que nós não temos vizinhos? Melhor assim que tenha ido buscar o noivo em outro lugar, pois já percebemos que ela liga pouco para os feácios da terra, embora aqui não lhe faltem muitos e belos pretendentes. Assim falarão, pois também eu criticaria uma moça que assim procedesse, que sendo ainda vivos o pai e a mãe, andasse metida com homens estranhos antes do casamento. Estrangeiro, ouça bem minhas palavras, para que depressa obtenha de junto de meu pai o transporte para o seu regresso. Encontrará o belo bosque de Atena perto do caminho, um bosque de choupos. Ali verá uma nascente e um prado. Nesse local fica a propriedade de meu pai. Sente-se ali e espere algum tempo, até que nós cheguemos à cidade e entremos no palácio de meu pai. Quando julgar que chegamos e entramos já em casa, dirija-se à cidade dos feácios e lá pergunte pela casa de meu pai, o rei Alcino. É facilmente reconhecível, até uma criança poderia lá levá-lo, porque as casas dos feácios não são construídas como o palácio de Alcino. Quando os edifícios e o pátio o cercarem, vá depressa para a grande sala, onde encontrará minha mãe. Ela se senta à lareira, à luz do fogo, e fia lã, reclinada contra uma coluna. As servas sentam-se à sua volta. Ali, contra a mesma coluna, está o trono de meu pai, onde se senta como um imortal para beber seu vinho. Passe apenas por ele. Atire-se antes nos joelhos de minha mãe para abraçá-los, para que veja o dia de seu regresso. Se ela o acolher com gentileza em seu coração, há esperança de que reveja a família e regresse à sua terra pátria. Assim falando, incitou as mulas com o chicote, e elas rapidamente se afastaram das correntes do rio. Correram bem, seus cascos bem coordenados. Náusica conduziu o carro de tal forma que quem ia a pé, as servas e Ulisses, podia acompanhá-la. Usou o chicote com prudência. O sol pôs-se e chegaram ao bosque famoso, consagrado a Atena, onde Ulisses se sentou. Logo dirigiu uma prece à filha do grande Zeus. Escute, ó filha de Zeus, ouça-me agora, visto que antes não me ouviu quando naufragava. Faz com que os feácios se compadeçam de mim. Assim rezou, e ouviu-o a deusa Atena, mas não surgiu diante dele cara a cara, por respeito para com Poseidon, irmão de seu pai, que furiosamente se encolerizava contra Ulisses.